Vamos, então, para dar início, né, à nossa reunião pública, ler uma página do nosso livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos nos harmonizando, né, com a leitura. E diz assim, é a lição de número 84, somos de Deus. Está lá no Evangelho de João. E ele diz assim, nós somos de Deus. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramo-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. E assim, meus irmãos, com essa página tão inspiradora, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, para que possamos, ao iniciar mais esta reunião, estarmos elevando os nossos pensamentos, para que as bênçãos do Senhor sejam com todos nós, para que a espiritualidade amiga da nossa casa, que já se faz presente, desde muito antes de aqui estarmos, possam nos auxiliar em todas as tarefas, possa inspirar a nossa irmã Juliana, que fará uso da palavra, possa também, através do atendimento às nossas necessidades, nos envolver e nos amparar, que possamos receber a luz do Evangelho de Jesus para nortear sempre, sempre a nossa caminhada aqui na terra. Sê conosco, Jesus, que a Tua paz esteja presente, que a Tua paz esteja em cada coração que aqui se encontra. Graças a Deus, que assim seja. E assim vou passar a palavra para a nossa irmã Juliana Maxud, ela é lá do CELV, do Luz e Verdade. Ela vai falar hoje do capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. São os itens de 5
às 7. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Agradecemos de coração. É a primeira vez que estamos presencial, né? Já tivemos a oportunidade de estarmos online. Isso, mas é muito bom estar com vocês nessa manhã, né? De frio, um pouquinho de chuva, mas estamos todos aqui reunidos. Então, recebam esse abraço da companheira aqui e do Centro Espírita Luz e Verdade e sintam-se convidados também para estarem conosco quando puderem. Tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre o Evangelho. E o Evangelho, nós costumamos dizer sempre que ele é o nosso livro de cabeceira, o nosso guia de bolso e de bolsa, né? É aquela obra que está sempre à disposição para nos acompanhar onde estivermos, para nos ajudar quando precisarmos e para nos acolher todos os dias, porque nós precisamos ser acolhidos todos os dias, né? E o Evangelho é essa obra, porque a gente abre alguma página, né, e tem ali uma leitura que vai nos fazer refletir. Seja um momento presente, seja de algo que já passamos, seja uma força para algo que ainda poderá nos acontecer na caminhada, mas é um livro que está sempre presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso ele é tão importante, nos faz, né, sentirmos a presença de Deus e aproveitando a página, né, que somos de Deus. Emmanuel é muito feliz nas suas colocações. O Evangelho nos aproxima desse Pai ao qual muitas vezes nós nos afastamos. E é justamente o que o capítulo 14 vai nos convidar a refletir, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, porque não é somente ao pai e à mãe do plano material, mas é da nossa família universal. Jesus vai muito além nas suas colocações. Ele nos faz refletir por que todos somos irmãos. Porque Deus é o Pai misericordioso de todos nós, sem exceção. Então, Emmanuel é sempre muito feliz nas suas colocações, nas suas mensagens, né? E essa veio para contribuir, né? Para se juntar ao nosso ponto de hoje. Por que que muitas vezes nós nos afastamos dessa paternidade que é tão amorosa, né? E tão doce, tão afável para todos nós? Então, vamos conversar, né? O Evangelho, ele segue conosco, a gente entende, né, que ele está sempre atualizado para as nossas necessidades, por isso a gente diz que ele é atemporal, né? Então, ele está sempre com o rumo certo, com a palavra certa, que nos toca e nos faz refletir. E não poderia ser diferente quando a gente entende aqui no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, qual o nosso papel dentro desse trabalho, porque é um trabalho, né? É um trabalho diário. Nós convivermos é um trabalho para todos nós. E esse primeiro momento de convivência vem do nosso lar, com os nossos pais. Independente se são os pais biológicos, se são os pais do coração, os pais que se fizeram presentes naquele momento, mas são os nossos pais. Todos nós temos a quem gostar e chamar, né? Porque essa afinidade ela vai sendo construída. E aí a gente vai entender lá no finalzinho do estudo que não só pelos laços materiais, mas principalmente pelos laços espirituais, que são os laços que nós vamos construindo ao longo de tantas encarnações, né? Então, honrar a esse pai e a essa mãe é continuar caminhando, continuar trilhando na jornada, superando as dificuldades e sabendo conviver, fazendo dessa convivência, claro que com seus altos e baixos, as suas dificuldades, os seus dissabores, mas também as suas alegrias, as suas conquistas, as superações, né? Nós somos esse misto, né? Espíritos milenares que caminham há muito tempo nessa convivência, principalmente no plano material, nesse mundo físico, né? Temos o nosso corpo, que é a nossa veste desse momento, e dele precisamos cuidar.
Mas se nós pararmos para pensar, hoje estamos assim, né? A Juliana, a Patrícia, o Sidney, o Henrique. Mas quantas vestes nós já tivemos? Por quantos lugares nós já passamos? Quantas línguas pátrias nós já aprendemos? Né? Nós não temos ideia, temos uma vaga ideia, né? Mas não uma ideia completa. Mas sabemos das necessidades que já passamos, das tormentas que já superamos. E tudo isso vai se juntando a nós, espíritos milenares que somos, e vai formando essa nossa bagagem espiritual, mas também essa família que vem do plano espiritual. Né? Então, se hoje estamos nessa condição, é porque construímos esse caminho para estarmos hoje. E aqui no plano material, sermos os filhos de quem somos. Né? Sermos os pais de quem somos, ou de quem ainda serão nossos filhos. Né? Nós não sabemos, ainda estamos caminhando. Quantos filhos chegam, muitas vezes, já depois de uma idade muito maior, mas que nós abraçamos, como se já fossem nossos há muito e muito tempo. Né? Então, é assim, nós também somos abraçados como filhos, por alguns amigos, né? Por aqueles mais velhos, até dentro da nossa própria casa espírita, com quem a gente tem confiança de conversar, de trocar ideias, de trabalhar o que está aprendendo, o que está refletindo. Né? Então, nós somos essa família. No momento, temos a nossa família material, do mundo material, mas nós somos uma grande família universal. Né? Então, é isso que Emmanuel fala para a gente, né? Somos de Deus, porque somos dessa família universal. E aí, quando nós abrimos, né, hoje em dia a gente não abre tanto jornal, a gente abre mais lá o link, né, o virtual, que fala das notícias, que fala do mundo. Então, o Haroldo Dutra, ele tem uma fala muito correta quando ele diz assim, a guerra, a violência, a maldade que acontece, mesmo distante fisicamente, é uma guerra, uma maldade, uma violência que nos incomoda. Justamente porque somos dessa família universal. Porque devemos desejar para todos o que desejamos para nós e para os nossos mais próximos. Né? Então, por isso que é tão importante cuidarmos dos nossos pensamentos, trabalharmos as nossas ações. Né? Sentimentos que não são bons, precisamos identificá-los, precisamos cuidá-los, para que eles possam se transformar à medida que vamos compreendendo. Né? Então, dentro desse capítulo, Kardec diz assim, olha, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, lá, deixa eu botar o óculos, gente, que a letra é muito pequena, agora sim, meu reino não é deste mundo, lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. É o finalzinho antes do nosso ponto de hoje. Então, se nós pararmos para pensar, faz todo o sentido. O que Emmanuel trouxe, o que o Evangelho nos diz, aqui é o nosso plantio, né? É o cultivo, é o cuidado que a gente vai dispensar nas nossas ações, né? Que emanam dos pensamentos, que se misturam com os sentimentos e que vão dar ali as boas obras nas ações. Mas nós não podemos esquecer que aqui são pequenas vivências, né? 80, 90, às vezes 100 anos na Terra, é uma vivência tão pequenina. Né? Se nós formos parar para pensar na imortalidade do espírito, em quantas encarnações nós já passamos, com quantos nós já convivemos, a gente dá uma volta grande e acaba na convivência. Né? Não tem como fugir dessa convivência. Então, se nós pararmos para pensar nisso, olha quanto tempo nós ainda temos aqui, né? E quanto tempo nós temos à nossa disposição, porque nosso Pai de amor e bondade, doçura e afabilidade, nos dá esse tempo, nos concede essa oportunidade. Então, realmente, o reino de Jesus não era desse mundo, era um reino muito maior, onde todos nós somos, né, irmãos, filhos desse Pai. Né? Então, quando Jesus falou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, Kardec fala para a gente aqui, naquele momento, como ele foi mal interpretado. Mas também a gente tem que acrescentar não só a dificuldade da época. Né? Todos eram muito simples. O estudo ele não fazia parte
como o estudo faz hoje da nossa vida. Nós temos acesso a tantas coisas, a tantas obras, né? A tantos ensinamentos. Antes, lá na época em que Jesus esteve presente com a gente, e muitos de nós lá estávamos, né? Graças a Deus, tivemos essa oportunidade. Tudo era muito mais difícil, porque o povo vivia com muita dificuldade, né? Era a agricultura, era a venda de pequenas coisas, de tecidos, de alguns materiais. Então, ganhar a vida era muito difícil. E Jesus utilizava desse ganho de vida para poder se fazer compreender, né? E Kardec ainda diz aqui no finalzinho do item 6, olha, quando ele diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos, Kardec diz assim: as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou até mesmo podem não ser suas, porque transcrever fielmente era muito difícil, até pelo próprio vocabulário, né? Não se tinha o conhecimento das palavras como a gente tem hoje. Um exemplo muito clássico é um dos capítulos do Evangelho, quando ele diz: amai os vossos inimigos. Hoje nós temos a identificação de um inimigo como uma pessoa má, que nos criou problemas, dificuldades, né? É diferente do gostar. Se é meu inimigo, então o gostar, o amar, então, passaria mais longe ainda. Mas a gente entende que, naquela época, era o vocabulário que se tinha para usar. O amar aos inimigos é o respeito aos inimigos. Porque, quando a gente convive, a gente sabe que tem ideias diferentes, que tem pensamentos, ações diferentes. Então, o conviver vai fazer com quê? Com que a gente possa respeitar o gosto e a preferência do outro. Assim como a gente precisa que respeitem também os nossos gostos, as nossas preferências. O conviver vai muitas vezes nos ajudar a transformar aquelas percepções equivocadas que a gente ainda tem. Porque eu vou vendo o exemplo do outro e me inspiro com ele, né? E aí eu vou trabalhando tantas necessidades que eu trago. Eu trabalho o orgulho, eu trabalho o egoísmo, a vaidade, né? Que eu não sei tudo. Eu vejo o outro abrir mão do interesse pessoal dele em prol de algo melhor. E aí eu começo a refletir que o interesse pessoal também é um vício, também atrapalha, também é preciso ser vencido, é necessário que ele seja compreendido e vencido. Então, tudo isso vai fazendo parte dessa gama de conhecimentos que eu vou adquirindo. Olha como conviver é importante. Então, naquela época, quando Jesus falava para as multidões, para todos que o seguiam, que foi o que a multidão fez seguindo, né, naquele encontro onde eles estariam juntos para se alimentar ali, né, e foram avisá-lo de que sua mãe e seus irmãos ali estavam esperando por ele, e ele diz: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele dá a entender e faz essa reflexão para todos aqueles que ali estavam. Quer dizer que alguém, então, teria privilégios? Mas se todos são irmãos, se todos exercem o papel de mãe em algum momento e de pai em algum momento, por que o privilégio de alguém estar ali chamando por ele, já que ele estava atendendo a todos? Então, é essa questão que Jesus traz, é esse exemplo de que não há preferência, porque todos nós somos iguais para o nosso Pai. Esse Pai eterno que nos acolhe, que nos abraça, como Emmanuel nos diz lá na sua mensagem. É essa reflexão que nós precisamos fazer, mas nós ainda, né, muito apegados às palavras, às coisas do mundo material, começamos a distorcer esse exemplo do Cristo e a confabular, talvez possíveis, né, recados que ele quisesse dar. E quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente vai buscar o apoio das obras complementares, a gente vai percebendo que não é assim. Muito pelo contrário. A gente entende porque Jesus dizia que o reino dele não era deste mundo, né? Por que havia muitas moradas na casa do Pai. Por que nós tínhamos, né, um tempo muito grande para podermos trabalhar na seara junto com ele. E aí nós vamos entendendo tudo que a doutrina vai nos explicando,
né, vai trazendo para a gente, vai nos fazendo refletir. E aí nós trouxemos uma passagem, eu gosto muito dessa nossa irmã, o nome dela é Leda, lá do Centro Espírita Batuíra, de Ribeirão Preto, e a gente, na época da pandemia, fazendo um parênteses para falar da dona Leda, né? Nós começamos a coordenar, junto com mais 2 companheiros do CELV, o estudo do Evangelho. E aí veio a pandemia, aquilo tudo passou para o online e nós seguimos firme, né? E aí muita pesquisa, que a gente tinha tempo, né? Então a gente pesquisava bastante. E nós conhecemos essa autora, ela já desencarnou, mas ela deixou todos os direitos autorais para o Centro Batuíra, lá de Ribeirão Preto. E ela escrevia muito sobre o Evangelho. E aí ela disse assim, olha, dentro dessa passagem, desse capítulo, dos itens 5 a 7, ela diz assim, em realidade, Jesus colocava sua missão acima de tudo. Assim, ele aproveitava todas as circunstâncias e situações para deixar seus ensinos, sempre verbais. Então, ela acaba ratificando o que Kardec traz aqui para a gente, né? Que Jesus foi mal interpretado, as suas palavras foram mal colocadas, porque a transcrição não condiz com o que ele quis dizer naquele momento. Por isso que ela diz aqui para a gente, e ela foi muito feliz, né? Ela diz que as circunstâncias e situações que ele nos deixou, os ensinos, eram sempre verbais. E nessa passagem de sua vida, ele apenas aproveitou a situação para esclarecer que, antes de qualquer parentesco biológico, somos todos irmãos na paternidade divina. E aí Emmanuel vem e fala para a gente que sim, somos todos irmãos na paternidade divina. E o que faz a ligação espiritual é a afinidade de sentimentos, pensamentos e de ideias, e não os laços de sangue. Então, ela foi muito feliz quando ela trouxe essas observações, porque realmente nos faz refletir, né? Nós precisamos estar num grupo quando reencarnamos. Então, tudo é preparado, tudo é feito para que nós possamos ser acolhidos e trilharmos com segurança na nossa caminhada de progresso, né? Então, olha, quando vindo para cá me veio assim, lembra, acho que era um slogan da própria igreja que dizia, família, ideia genial de Deus, não é? Tinha alguma coisa assim, né? E realmente, então foi dentro desse núcleo familiar, dentro desses laços de sangue, né, que nós fomos inseridos para desenvolvermos o respeito, o amor, né, a paciência, o trabalho em equipe, em grupo, a dedicação, a resignação, que o Evangelho nos fala tão bem, a piedade, e todos esses sentimentos que nós precisamos potencializar, alavancar em nós. E é a família esse primeiro núcleo, seja ela como for. Famílias que se reuniram pelo sangue, famílias que se reuniram pelo coração, né? Aqueles amigos que nos acolhem como família, aqueles que acolhemos também da mesma forma. Então, tudo isso vai se juntando ao nosso ritmo de vida, às nossas tarefas, né, do cotidiano, para que a gente possa sentir esse laço de amizade, essa coragem, essa força que emana desse grupo onde nós convivemos. Ou não, ou aqueles que nos trazem problemas, dor de cabeça, preocupação, que também emanam desses grupos que nós convivemos. E a família, novamente, é o primeiro desse grupo, né? Então, que a gente possa saber estar e aproveitar as melhores lições, os melhores aprendizados dentro desse núcleo familiar. Então, essa ideia, né, divina que nos acolhe aqui no mundo material é para nos dar a ideia de uma família muito maior, que é a família espiritual, mas que a gente aprende a respeitar e a conviver, que a gente aprende a admirar, né? Que a gente aprende que não é só a nossa opinião que vale, mas é o compartilhar, é o fazer a reflexão, é o mudar de opinião quando for preciso. Então, tudo isso está muito bem inserido dentro desse papel da família.
E quando Deus nos dá essa oportunidade, né, é porque Ele quer que a gente vá progredindo, que a gente vá caminhando, alcançando novos voos, né, alcançando novas tarefas, fazendo novas conquistas, né. Eu me lembrei de Leon Denis. Nós fizemos um estudo há umas semanas atrás sobre ele, e Leon Denis, ele tinha a humildade como uma característica muito presente na sua vida. De uma família muito simples, ele, né, fez uma limonada de pouquíssimos limões, né? Pouquíssimos. Então, ele caminhou, ele foi à luta pelo trabalho digno, correto, honesto. Ele começou como um representante comercial de um determinado segmento, e, a partir dali, ele começou a viajar muito, sempre estudioso, conheceu a doutrina espírita, né? Foi contemporâneo de Kardec. Ele tinha 11 anos quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos. E, numa dessas viagens, ele olha ali na livraria o Livro dos Espíritos exposto. E ele tinha o hábito de folhear os livros, de olhar, né? De olhar o que tinha dentro das obras. E ele se encanta com o Livro dos Espíritos e adquire lá aquele volume, e ali ele começa, né? Ele lê várias vezes até que ele começa a estudar o Livro dos Espíritos e faz daquele livro, daquela obra, o rumo para a sua jornada de vida aqui na Terra, né? Para o seu caminho, o seu progresso aqui na Terra. Então, a gente percebe a dedicação, a vontade, né? Mas sem esquecer da família, da sua base, daqueles que lhe proporcionaram vir ao mundo, estar aqui, vivenciar o mundo e progredir a partir das suas próprias conquistas, das suas escolhas, né? Então, ele passa, né, trilhando a sua caminhada, a sua jornada toda, divulgando a doutrina espírita. Não era à toa que ele estava ali pronto para substituir Kardec, se fosse necessário, né? Mas ele passa ali firme, né, deixando belíssimas obras para a gente depois no futuro. E, como se não bastasse a sua persistência, e fica muito claro na sua obra que ele traz isso do seu lar, da sua família. Já com a idade mais avançada, ele vai perdendo a visão, a ponto de ficar cego. Só que ali ele poderia, né, agora ficar tranquilo, já tinha trabalhado bastante, ir deixando o serviço, né, aos pouquinhos para descansar. E, muito pelo contrário, ele vai aprender o braille para continuar seguindo, trabalhando pela doutrina, né, divulgando a doutrina espírita. Então, tudo isso vem com essa base familiar. O que os seus pais puderam lhe proporcionar de exemplos, que num determinado momento, depois da sementinha lá plantada, ela começou a brotar, né, e a crescer, crescer e crescer, que foi a obra, né, grandiosa que ele deixou para todos nós. Então, Leon Denis é um tarefeiro do Cristo, mas ele vem lembrar para a gente que sempre existe essa base, que é justamente essa base que nos fortalece, que é o núcleo familiar, o nosso primeiro acolhimento, quando retornamos ao mundo material, né? Ao nosso orbe, à nossa pátria material, que é o planeta Terra. Então, dentro desse capítulo, que é muito rico, né, não só conselhos, né, mas eu acho que vai muito além, porque o conselho a gente dá e alguém vai escutar se quiser, né? Mas ele vai trazendo ações para a nossa vida caminhar pelo bem e para o bem, apesar das dificuldades que nós enfrentamos muitas vezes, né? Lembrando do estudo, né? É isso que o Evangelho faz com a gente, né? O Evangelho, ele nos faz refletir. Todos os livros da codificação são importantíssimos, né? Porque vão nos explicar aquilo de onde venho, né? Para onde vou, o que eu faço, né? Dos momentos e da oportunidade que eu tenho agora. Mas o Evangelho, ele nos convida a essa reflexão, onde só a gente pode mudar, né? Só a gente tem
Aí eu vou falar de Leon Denis de novo, As Potências da Alma, né? Está lá no livro isso, o problema do ser e do destino, obrigada. Isso, que fala lá das nossas potências, a vontade, né? O pensamento, o livre-arbítrio. Não é? Olha só como é que as coisas vão se encaixando, né? Porque tudo faz parte dessa nossa vontade de aprender, dessa nossa busca pelo conhecimento. E o Evangelho é esse convite. Ele fala assim, poxa, você está errado? Tudo bem, hoje você está errado, mas o que te impede de mudar? De pensar diferente e, em consequência, sentir e agir também diferente? O que te impede? Né? É o orgulho? Aí ele vai lá e fala para a gente o que o orgulho nos faz. Né? É o egoísmo? Né? É a falta da caridade? É a não prática do amor? Né? Como é que você está lidando com tudo isso que está à sua volta? Né? Como é que é a tua vida ao lado dos que estão próximos de você? Está lá no Evangelho, dentro do capítulo, né? Quando ele fala das bem-aventuranças, o que você faz para trabalhar a humildade, a pureza de coração, a misericórdia? Né? O que você faz para trabalhar as aflições que você traz? Né? O que você traz dentro de você e o que você pode adquirir daqueles que estão contigo na jornada? Porque tudo é uma troca. Né? Olha a convivência aí novamente. E é isso que o Evangelho fala. Né, que nós podemos mudar à medida que vamos conquistando esse autoconhecimento. Né? Esse conhecimento que é nosso, que é uma tarefa só nossa. Ninguém pode fazer por nós. Né? Então, muitas vezes, nós perdemos tempo, né, querendo mudar o outro. Mas não vale querer mudar o outro. Eu preciso querer me conhecer para mudar o que eu preciso em mim, continuar seguindo com o que eu já conquistei e melhorando cada vez mais. Eu gosto muito de falar do Cortella, né? Aquele filósofo que é bem conhecido, que eu tenho que fazer com o que eu tenho melhor hoje, até que eu tenha condições de fazer melhor ainda. E isso é um trabalho o quê? É seu com você mesmo. Não tem outro caminho. Né? Essa busca pelo autoconhecimento, essa reforma íntima, que a gente busca nas obras, que a gente tem, graças a Deus, as boas orientações, né? É um trabalho só nosso. É essa vontade que a gente precisa desenvolver e o livre-arbítrio que vai nos acompanhar nessas escolhas, que será o nosso rumo. Né? E se hoje eu faço uma escolha que não é tão boa, mas pode ser a melhor que eu tenha hoje. Mas daqui a algum tempo eu vou fazer melhor ainda, porque eu terei condições de enxergar outros caminhos, né? De entender outros caminhos, e assim eu vou conseguir melhorar. E é por isso que a gente precisa sempre estar atento nesse ponto. O que me incomoda, né? O que é que eu gosto hoje, o que eu não gosto tanto? Por que é que determinadas conversas ou atitudes me trazem mágoa, tristeza, raiva? Né? E isso de uma forma bem ampla. Né? E a gente começa por onde? É pela família. Né? Provavelmente é com aqueles que dividem o mesmo lar com a gente, né? Naquele momento. E a gente começa a aprender com aqueles que estão à nossa volta. E aí a gente começa a fazer as nossas conquistas, sempre olhando para esse autoconhecimento, né? Para essa vontade de querer melhorar sempre. E aí a dona Leda continua aqui para a gente, ela diz assim, olha... Destacou, assim, a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, que o Espiritismo tornou bem compreensível com a lei da reencarnação, através das quais as famílias consanguíneas vão se desfazendo, sendo englobadas, inseridas na família espiritual, que vai crescendo sempre, constituídas pelos que aprenderam a se amar. Então, aqui é um passo importantíssimo, né? Para que lá na frente a gente esteja reunido com a nossa família espiritual. E muitos dos que aqui estão conosco estarão também reunidos nessa grande família.
cada um no seu tempo, cada um no seu momento, né? Nas oportunidades que lhe vão aparecendo. Meu filho, uma vez, ele falou assim: mãe, ele era um pouquinho menor, quando você e o papai virarem estrelinha, como é que vai ser? Eu não vou mais ver vocês. Mas lá na evangelização, as tias sempre falam que a gente vai se encontrar, né? Então, são as sementinhas que vão sendo plantadas ali, né? Eu vou ficar triste. Como é que eu vou ficar sem ver vocês todo dia, né? E aí a gente vai conversando, vai explicando, falando justamente dessa família espiritual, né? Hoje, maior, ele já entende melhor. Aí ele fala, não é que eu não vou ficar triste, mas ele já entende que os reencontros, né, com certeza acontecerão. E ele brinca dizendo, né, isso desde bem pequenininho, que bom que Jesus me deixou escolher você e o papai. Então, assim, a gente vai entendendo, né, e vai fazendo todo o sentido no que o Evangelho vai trazendo, né? Desse planejamento reencarnatório, dessas necessidades de estarmos juntos no plano material, para construirmos um plano, um lar, né, dentro da espiritualidade muito maior do que esse que nós temos hoje, dos encontros e reencontros, né, da imortalidade do espírito. Então, tudo isso vai sendo colocado para a gente, né, vai nos instruindo nesse caminho e nos fortalecendo, né? Então, a gente vai tendo esses exemplos dentro do nosso lar, dentro do nosso convívio. A dona Leda diz aqui dessa amplitude da família espiritual, né? Quantos de nós têm amigos que, às vezes, parecem muito mais próximos do que aqueles que convivem com a gente, né? Dentro da mesma casa, sob o mesmo teto, né? E aí a gente brinca, são reencontros, mas a gente brinca, mas tem a sua verdade, o seu fundo de verdade, né? São reencontros realmente. Nós temos um grupo que ele começou no CELV, lá com os coordenadores de GELCO, né? O GELCO é o grupo de estudos dos livros da codificação. Quando você falou do livro dos médiuns e do livro dos espíritos, você falou para nós dois. Porque são os livros que a gente, né, ajuda na facilitação, na coordenação. E aí começou, a partir desse grupo, uma brincadeira de tomarmos um café fora da casa, né? E assim começou. E aí foram meses até a gente conseguir achar um dia que fosse aquele dia bom para todos. E era só das meninas, não tinham os meninos, não. Aí conseguimos marcar o dia, né? As coordenadoras lá dos livros. Aí uma delas falou assim, poxa, podia levar os meninos, né? Todo mundo tinha lá o marido, o companheiro. Ah, então tá, vamos abrir. Então deixa que eles também possam participar. E olha, isso já tem um pouco mais de um ano, eu acho, um pouquinho mais de um ano. E aí nós começamos todo mês a combinarmos um encontro, né, fora do CELV, para nós conversarmos, batermos papo. E foram laços que foram aumentando, né, e que foram se estreitando. E hoje, quando a gente não consegue marcar naquele mês por algum motivo, a gente já sente uma falta muito grande, porque são esses reencontros, são esses laços que vão se formando, né, se estreitando e vão nos ajudando nessa caminhada. Porque você troca experiências, você troca dores, né, você troca dificuldades, né, você troca as conquistas, você se alegra com a felicidade do outro, né? Você vem os conselhos, que são muito bem-vindos, né? Então, tudo vai combinando com essa tal de convivência, né? Que a gente faz, novamente, né? No primeiro momento, dentro do nosso lar, com a família, que é esse primeiro núcleo, mas ela se estende. E é a partir dali que a gente começa a aprender a estender esses laços, esses núcleos, né? É justamente a partir da família. Então, honrai a vosso pai e a vossa mãe é muito mais do que estar junto, né? É respeitar, é desenvolver o amor, né? É trabalhar essa caridade de se permitir gostar de alguém e de alguém gostar de você. Está lá nas bem-aventuranças, quando a gente tem que exercitar a humildade, é para a gente aprender que todos nós somos iguais para o nosso Pai, não é? Quando a gente tem que
exercitar a pureza de coração, é porque todos nós precisamos deixar a maledicência, a fofoca, a maldade, né, nas ações dos outros, de enxergar isso naquelas ações. Por que todo mundo tem sempre que agir com segundas intenções, né? Quando a gente fala da misericórdia, a gente está falando da benevolência para com todos, da indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Trabalhando essas três, né, árduas conquistas que a gente precisa fazer, assim como gostaríamos que tivessem com a gente, que também fizessem essas conquistas para lidar com a gente, né? Então, a gente precisa muito estar dentro desse contexto, porque nós fazemos parte dele. E, para isso, a gente precisa enxergar fazer parte, né? Se enxergar ali dentro. E aí, justamente, é o Evangelho que vai fazer esse convite, né? E aí a gente entende quando Kardec coloca aqui no meio de todas essas aflições e bem-aventuranças, o Cristo Consolador. É justamente essa terceira revelação, né, que é a doutrina espírita, que fala da lei de causa e efeito, né, da ação e da reação, que para tudo que nós fazemos nós teremos uma consequência, que as escolhas serão sempre nossas e nunca dos outros, né, dessa necessidade que nós temos de conviver para caminhar para frente, para progredir. Aí vem uma gama de capítulos, né, do amai os vossos inimigos, do amar o próximo como a si mesmo, né, do meu reino não é deste mundo, né? E a gente vai entendendo o porquê dessa obra belíssima falar tanto ao nosso coração, trazer tantas informações para que nós possamos caminhar com mais segurança nessa jornada que estamos há muito, muito, muito tempo, né? E aí a dona Leda vai caminhando e diz assim para a gente, olha, os evangelhos falam um pouco da vida familiar de Jesus, e Kardec escreve que não havia afinidade entre ele e seus irmãos. Cita palavras de João, lá no capítulo 7, na Bíblia, né? Pois nem mesmo seus irmãos acreditam nele. E realmente a gente tem muito poucas informações, né? A gente agora tem uma coleção do Evangelho Rede Vivo, que é a FEB, né, fez esse lançamento, e é um estudo muito profundo, que muitas casas fora do Rio já começaram a fazer. São, acho que 8, 9 livros, né? Tirando aquele primeiro, que é bem fininho, que é uma introdução. E a gente está pesquisando lá, tem um grupo do CELV que está se preparando para começar a estudar. Então, é muito bacana, né? A gente vai conhecendo cada carta, né? Cada um dos discípulos ali, cada um daqueles que falaram sobre Jesus. Então, ali a gente tem um pouquinho mais de informação, que até então, para a gente, nunca foi tão clara, né? Nunca foi tão divulgada. E é o que ela diz aqui. Então, olha, e ela continua, não houve indiferença ou desprezo em relação à sua mãe e a seus irmãos. Apenas destacou a irmandade de todos como filhos de um mesmo pai. E aí ela ressalta, né, junto com Kardec, que no momento da cruz, talvez o mais difícil da sua passagem pela terra, Jesus demonstrou seus cuidados, sua solicitude, seu amor em relação à sua mãe. Conforme está lá no capítulo 9, na Epístola de João. Vendo Jesus, sua mãe, e junto dela o discípulo amado, que era João, né, o jovem discípulo de Jesus, ele diz, mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, nesse texto, mais uma vez, Jesus ensina sobre a família espiritual, formada pelos laços de afinidade e de amor, uma vez que diz ao discípulo, uma vez que ele não diz ao discípulo, cuide de minha mãe, e sim, aí está a tua mãe, né? Que o meu discípulo cuidará de ti. Também não foi o que ele disse. Ele diz, eis aí o teu filho. Então, ele não diz, né, cuide para mim. Não, ele diz, aí está a tua mãe e aí está o teu filho. Hoje, né, chegou a hora de retornar. Mas vocês continuarão a obra.
E essa obra é de todos nós, né? Vocês continuarão caminhando e divulgando essa obra de amor e caridade que o Pai nos convidou. Então, aqui, no momento da crucificação, Jesus demonstra essa família espiritual que nós vamos construindo ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, né? E aí ela termina dizendo assim: aprendamos como esse exemplo a sermos irmãos, pais e mães de qualquer um que esteja na nossa caminhada. No momento em que alguém estiver necessitando de um irmão, de um pai ou de uma mãe, todos nós podemos estar nesse papel, porque todos somos, né, da mesma família, pertencemos a essa mesma família. E é esse o convite, né, que o Evangelho nos faz, para que nós possamos começar a treinar dentro da nossa casa, do nosso lar, com aqueles que estão próximos de nós. E aí, aos pouquinhos, vão chegando os amigos, né? Vão chegando aqueles que a gente convive no trabalho, né? As crianças, os jovens, a convivência dentro da escola, né? Com tudo aquilo que os envolve ali naquele momento. Eles começam a aprender a abrir mão, né, em prol do outro, a receber a ajuda pelo outro. Olha como é que essa convivência entre eles vai trazendo um aprendizado importante, né? Para que a gente chegue nessa idade adulta, né, e saiba dividir, saiba compartilhar, saiba que nós não vivemos sozinhos, como está lá no Livro dos Espíritos, né? Não somos o eremita lá no deserto, né? Nós precisamos uns dos outros. Nós estamos nessa atual personalidade porque necessitamos estar, mas trazemos uma bagagem enorme, milenar em nós. E na atual encarnação, vamos trabalhando pontos que são necessários. Alguns outros ficam um pouquinho lá adormecidos. Aí a gente vai de novo no Livro dos Espíritos, lá nas ideias inatas, né? A gente não trabalha tudo na nossa atual encarnação, porque não teria como, né? Nós não suportaríamos, principalmente quando a gente fala dos nossos vícios, das nossas imperfeições, né? Então, a gente vem com uma determinada gama lá de trabalhos para fazer, e aí nós vamos ali lidar com tudo aquilo diariamente, para superarmos, para aprendermos através das boas lições. E vamos caminhando. E à medida que vamos retornando, né, numa nova encarnação, num novo corpo, numa nova veste, trabalharemos ainda mais tudo aquilo que precisamos, que necessitamos trabalhar. E as nossas conquistas? Algumas ficam ali adormecidinhas por um pequeno tempo, mas não muito, porque assim que a gente precisa, né, elas afloram. A gente tem essa lembrança, né, e muitas vezes a ideia é muito clara, né, e aí a gente consegue juntar dessas conquistas o que a gente precisa para trabalhar o que a gente necessita ainda mudar, né? Então, é assim, nessa caminhada que nós vamos seguindo, convivendo com aqueles que estão juntos de nós, porque necessitamos estar com eles, né? O Haroldo Dutra fala que é na família e que a convivência vai se colocando à prova, né? Ele brinca da luz acesa, luz apagada, volume alto, volume baixo. Um quer assistir TV, o outro quer ler um livro, né? Um gosta do feijão, o outro gosta do macarrão. E aí ele vai fazendo essas comparações, né? Como é que a gente pode ir lidando, né, com essas diferenças que existem, porque somos individualidades, cada um de nós, né, traz os seus gostos e as suas preferências, mas para viver em coletividade a gente precisa trabalhar, né, um lado que nos dá muito trabalho, né? Não tem jeito, que é esse lado do egoísmo, né, do orgulho, do interesse pessoal, da minha palavra ser a última, ser a que vale, né? Só eu tenho a verdade, só eu sei o que faço. E aí nós vamos, né, trabalhando, convivendo e trabalhando, melhor dizendo, né, com essas experiências que a gente vai adquirindo. E nada melhor do que estar no mundo para isso, né? Nesse mundo que nos acolhe, nessa casa que nos recebe, para que nós passemos aqui um tempo e possamos retornar à nossa verdadeira pátria, levando tudo aquilo que amealhamos aqui, tudo aquilo que conquistamos ou que ainda não conquistamos, mas que vamos conquistar.
com toda certeza, né? Porque é uma tarefa só nossa. Então, Jesus sempre, na sua perfeição, nos dando exemplos de amor e caridade, mais uma vez, ele nos traz esses ensinamentos, dizendo que é no núcleo familiar que a gente começa a conviver e a trabalhar, né, para modificarmos as nossas ainda imperfeições. E é a partir dele que nós seguimos em frente, ampliando esse conjunto em que nós vivemos para que ele possa se transformar numa família universal, né? Com a felicidade, a afabilidade e a doçura de sempre que ele deixava nos seus ensinamentos, né? Então é isso. A gente vai terminando, agradecendo sempre a oportunidade de falar do Evangelho, né, de estudar, porque a gente que vai falar, a gente precisa estudar bastante, e quem escuta primeiro é a gente mesmo, né? Então é necessário, muito necessário para a gente. Então essa oportunidade é sempre muito bendita. E agradecer ao Via de Luz por estarmos reunidos, né, nessa manhã, estudando o Evangelho, para que ele faça parte dessa nossa busca pelo autoconhecimento e nos ajude a sermos melhores a cada novo dia. Tá bom? Um excelente domingo e que o nosso Mestre Jesus possa acolher a todos nós hoje e sempre. Muito obrigada. Nós agradecemos muito a Juliana por esse estudo assim tão inspirador, né, que nos acrescentou tanto, né, sobre esse tema que eu acredito é nosso no dia a dia, né, na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, né, e que nós possamos levar para o nosso dia a dia tudo isso que ela trouxe para a gente nessa manhã, né? Tão inspirada que ela foi, né? E quero só registrar, né, falando em nome da família Vinha de Luz, né, porque nós somos também uma família aqui, né, reunidos, de quanto nós estamos felizes hoje com o retorno da Flavinha. Eu não podia deixar passar isso em branco, porque tão feliz por ela estar retornando da cirurgia que ela fez, tão séria, com saúde. Então, é assim um motivo de muita alegria para todos nós, porque nós somos uma família, né? Então, que você seja muito bem-vinda no seu retorno, tá? Pois é. Então, nós vamos terminando a primeira parte, né, que foi da palestra da nossa irmã Juliana. Vamos passar para a segunda parte, que é o trabalho do passe, né? Vão ser todos encaminhados pela nossa irmã Nilda, que chamará todos que desejarem tomar o passe. Esperem nos seus lugares, que serão encaminhados. Patrícia, vai ter alguma... da prece final, tá? Ok. Então, nós vamos fazer uma pequena oração para encerrarmos essa etapa da palestra e nos harmonizarmos para irmos para o passe. E assim, Jesus, Mestre querido, é maravilhoso termos mais esta oportunidade de nos reunirmos aqui em torno dessa família e das nossas famílias espirituais que puderam ser trazidas aqui hoje para nos encontrar, para nos abraçar. Temos certeza que muitos aqui também se encontram felizes por esse abraço. Te agradecemos pela oportunidade de estudar o teu Evangelho, de aprendermos mais um pouco para a nossa caminhada, para a nossa evolução espiritual. Que tenhamos vontade acima de tudo, de praticar, de termos ações no bem, de sermos exemplos para todos aqueles que se encontram reunidos
no nosso núcleo familiar. Que ao sairmos daqui estejamos melhores, mais conscientes das nossas responsabilidades. Jesus, fica conosco, fica em nossos corações e em nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.